Olá, bem-vindos. Vocês estão no canal Águia, um canal que fala sobre Benfica, essencialmente, e agora também um pouco sobre a seleção nacional, uma vez que estamos no Mundial do Qatar de 2022 e estamos a ter um excelente desempenho. Bom, hoje na imprensa desportiva os destaques obviamente vão para a seleção nacional, para a exibição, principalmente de Gonçalo Ramos. A capa do Record diz: Ramos faz história, senta Ronaldo e é o português mais novo a marcar um hat-trick no Mundial. E a bola também faz grande destaque, obviamente, ao Gonçalo Ramos. Coloco aqui uma foto do Gonçalo Ramos em grande plano, portanto, o Gonçalo Ramos sozinho na foto do jornal A Bola, e com o título Demolidor. Gonçalo Ramos estreia-se a titular com o primeiro hat-trick do torneio. Portanto, esta é as manchetes dos dois jornais desportivos portugueses. Acredito que o do jogo também seja idêntica. Hoje não tenho aqui o jogo. Portanto, grande destaque para Gonçalo Ramos, um destaque que eu considero merecido, porque, de facto, e passa a redundância, o homem marcou um hat-trick na estreia no Mundial contra a Suíça e nos oitavos de final. Portanto, isso deve ser uma nota de destaque e uma nota de mérito, porque, ao fim e ao cabo, ele acaba por fazer um pouco de história também, por contribuir um pouco para esta goleada com contornos históricos que Portugal fez contra a Suíça. De referir também que Fernando Santos tornou-se o primeiro técnico português a atingir os quartos de final. Primeiro técnico de nacionalidade portuguesa a atingir os quartos de final do Mundial. 12 golos, Portugal igualou a Inglaterra como a seleção com o melhor ataque no Mundial do Qatar. E, portanto, isto são alguns dados daquilo que fez desta vitória e desta campanha de Portugal uma campanha de mérito. Há aqui vários destaques, nomeadamente o Record e o jogo destacam basicamente os mesmos jogadores, onde destaca toda a equipa, mas com o foco principal do Gonçalo Ramos, colocando aqui o Ruben Dias e o Diogo Costa num patamar ligeiramente inferior em termos exibicionais, porque dão nota similar a todos os jogadores e dão uma nota ligeiramente mais reduzida ao Diogo Costa e ao Ruben Dias e dando a nota máxima ao Gonçalo Ramos. No meu entender, os destaques, como eu já vos disse ontem, foi toda a equipa, mas se tivesse de destacar alguém, era o Gonçalo Ramos, em primeiro lugar, João Félix, Bernardo Silva e Rafael Guerreiro. Também gostei muito do William Carvalho ontem, normalmente não gosto, ontem gostei da exibição do William Carvalho, e Rafael Leão, que entrou e marcou um golo, quer dizer, muito bem. Em relação ao Ronaldo, de facto, entrou na segunda parte, não há nada a dizer de negativo da exibição do Ronaldo na segunda parte, entrou e fez aquilo que era suposto fazer. Tentou fazer pressão na frente de ataque, coisa que ele nem sempre faz, e portanto nesse aspecto foi uma melhoria em relação aos jogos anteriores, pelo menos nesse aspecto da pressão alta que ele nem sempre fazia, e a entrar a partir do banco suplente já via-lo um pouco mais a fazer essa pressão. Portanto, nós agora, o próximo jogo será já no sábado, no dia 10. Vou só aqui verificar o horário, ver se tenho aqui o horário do jogo. Salvo erro, é às 3 da tarde. Que será contra Marrocos, o jogo referente aos quartos de final do Mundial. Depois que fique... aqui está, pronto, eu estou aqui a ver no computador. Portugal jogará contra Marrocos, lá está, este sábado, dia 10, às 15 horas. E depois ficaremos com Inglaterra ou França. Portanto, o outro duelo será no mesmo dia, às 19 horas, e não sabemos quem é que nos poderá calhar, se Inglaterra, se França. Portanto, obviamente temos que passar Marrocos. Se passar Marrocos e chegarmos às meias, encontraremos Inglaterra ou França. Inglaterra é um freguês natural de Portugal, perdem constantemente contra Portugal. França é um adversário mais complicado, mas que se tornou freguês recentemente no Euro 2016. Portanto, eu preferi a Inglaterra, porque temos um histórico de vitórias com a Inglaterra muito maior do que contra a França. No entanto, venha quem vier, Portugal acredita em condições para passar. Mas obviamente não nos podemos esquecer do jogo contra Marrocos, que é o próximo jogo, e acredito que temos condições suficientes para passar Marrocos, que tem uma seleção que chegou aqui porque tem qualidade, porque eliminou a Espanha estava a fazer um ótimo Mundial. Tivemos jogos muito bons de Espanha na fase de grupos, quer dizer, eu não estava à espera que a Espanha perdesse contra Marrocos. Perderam nos penaltis. Tem feito, no meu entender, boas exibições de Espanha. Caiu nos oitavos
contra Marrocos, mas esperemos que agora os lusos, os lusitanos, vinguem os nossos irmãos iberos e que vencemos Marrocos nestes quartos de final. Agora falando um pouco de Benfica, o Benfica voltou hoje ao trabalho com uma sessão dupla de treinos, portanto o Benfica teve um período de férias de 10 dias e agora vai ter um treino bidiário hoje. O Alexander Bá ainda não regressou, é verdade que já foi eliminado pela sua seleção da Dinamarca na fase de grupos, no entanto o Benfica concedeu alguns dias de descanso. João Vítor está cada vez mais a querer entrar na equipa, prestou declarações a dizer que está preparado, elogia aos colegas de setor, mas ele sente que tem condições para agarrar o lugar e João Vítor mostra grande ambição e mostra vontade de uma vez por todas conseguir o seu espaço. João Vítor foi contratado ao Corinthians por 9,5 milhões por 75% do passe e tem contrato até 2027. É um jogador que eu já o conhecia do Brasil, porque os jogos do Brasil passa publicidade no Canal 11 e eu vejo muitos jogos do Brasil, do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, e João Vítor era um jogador que eu considerava com qualidade. Vamos ver como será o seu desempenho aqui no Benfica. Parece-me praticamente impossível que ele consiga conquistar a titularidade desta época, porque temos um Otamendi muito bom e um António Silva também muito bom. Como duplas estão a funcionar muito bem, portanto não me parece que consiga agarrar o lugar este ano. Terá que esperar pela sua oportunidade. Eventualmente poderá fazer os jogos da Taça da Liga, da Taça de Portugal, poderá, em termos de fazer ali uma rotação quando houver jogos da Champions League, mas muito mais do que isso não me parece que possa acontecer. No próxima época, se o Otamendi sair, ou mesmo que o Otamendi não saia, com uma nova pré-época, aí sim poderá ter mais oportunidades de jogar. Neste momento parece-me difícil, mas fico contente de perceber que os jogadores do Benfica têm ambição e não estão acomodados. O Benfica volta a ligar os motores, volta a treinar. O Benfica, em 27 jogos, ainda não perdeu nenhum, portanto é a segunda melhor arranque da época da história do clube. 27 jogos, 0 derrotas, uma média de 2,6, isto é dados do jornal A Bola, 2,6 golos por jogo, dá 72 golos por partida. O Benfica já marcou 72 golos esta época, em 27 jogos, o que dá uma média de 2,6 golos por jogo, e sofremos apenas 19 golos. Portanto, o que é que nós podemos concluir daqui? Que Roger Smith também está a fazer, provavelmente, o melhor arranque de época da sua carreira, porque o Roger Smith era conhecido por ser um treinador que mete as equipas a marcar muitos golos, de facto é. No entanto, as suas equipas também eram conhecidas por sofrer muitos golos, e isso não se está a verificar, porque o Benfica está com uma média inferior a um golo sofrido por jogo. Portanto, o Benfica tem 27 jogos, 19 golos, o que é um bom registro, tendo em conta que marcamos 72 golos. Ou seja, o Benfica arranca com a expectativa de manter estes níveis, estes números, para, com certeza, se mantivermos estes números, que seremos campeões com toda a tranquilidade. Agora, o problema é manter estes números e manter este ritmo. Em relação também ao mercado de transferências, já surgiu uma notícia, salvo erro, há 2 ou 3 dias atrás, que apareceu uma lista de potenciais dispensados agora no mercado de janeiro, que vai abrir em janeiro, que continha jogadores como John Brooks, que tem a porta aberta, caso surja alguma proposta. Isto porque não que John Brooks tenha desiludido, mas sim porque, uma vez que temos o João Vítor recuperado, uma vez que temos o Otamendi e o António Silva em grande forma, e o Veríssimo também está recuperado de lesão, uma vez que temos uns excedentes centrais e tendo em conta que o John Brooks já é um jogador trintão, não me parece plausível que ele se mantenha no Benfica com a perspectiva de ser um interno suplente. E, portanto, acredito que esta notícia, que no caso vem na Bola e no Record, que o John Brooks tem via aberta para a saída, é verdade, por tudo aquilo que já disse até agora, e também pelo facto do jogador, acredito, ele não é 30, ele tem 39 anos, ele tem 29 anos, mas está muito perto dos 30, acredito que o jogador quer ir para um clube onde possa jogar. No Benfica tem feito alguns minutos, é verdade, nos jogos que ele fez eu não acho que ele tenha estado mal. No entanto, concordo com esta alegada decisão da direção, porque temos Otamendi, António Silva, Morato, João Vítor e Lucas Veríssimo, tudo centrais de grande qualidade. E ainda bem que temos excesso de qualidade, mas temos excesso de qualidade e em muita quantidade. E não há necessidade de ter tantos jogadores para esta posição, uma vez que jogamos com 2 centrais. Se jogássemos com 3 era diferente. Jogamos com 2 centrais ainda bem, do meu entender, e portanto
John Brooks, acho que sim, acho que deve procurar aqui uma alternativa à sua carreira. Pelo fator idade e pelo fator de termos muitas opções jovens para aquela posição. O único que não é jovem é mesmo o Otamendi. Todos os outros são jovens e, no meu entender, face à qualidade e à juventude, têm prioridade face também à qualidade do Brooks, mas à mais veterania do Brooks. Também surgiu uma notícia, aliás, sobre as saídas. Também falou-se no Alton Leite, que alegadamente pediu para sair. Não sei se é verdade, se não. Se ele pediu para sair, acho que sim. Acho que devemos tentar uma solução para o Alton Leite, até porque temos o Samuel Soares. Se não pediu para sair, por mim continua até o final da época, porque é um jogador, um guarda-redes que tem alguma qualidade, não sendo um enorme guarda-redes, é um bom guarda-redes. Também falou-se do jovem médio centro, que agora esqueci-me o nome, que veio da nossa equipa B, que também estão à procura de uma solução para ele, o Paulo Bernardo. Acho que sim, acho que também deve-se procurar uma alternativa para ele, porque ele precisa de jogar, é um jogador que tem talento. No Sub-21 ele expressa-se muito bem, mas no Benfica não tem conseguido, nem com o Jorge Jesus, nem com o Bruno Lage, aliás, nem com o Jorge Jesus, nem com o Veríssimo, e agora também com o Roger Smith. O Paulo Bernardo nunca conseguiu exprimir o seu futebol e, portanto, acho que deve ser emprestado. O Gil Dias também. O Diogo Gonçalves, eu só admito a sua saída caso venha um extremo. E havia mais jogadores na lista, mas eu agora não me estou a recordar. É a magia do direto, como dizem aquela malta da televisão. A magia do direto, não sei o quê. Pronto, de facto, um gajo de vez em quando esquece de alguns nomes. Mas acho que basicamente era estes os jogadores que mais se falava. Em relação também a potenciais saídas, surge aqui a questão do Gilberto. Gilberto já tem surgido notícias no Brasil ao longo destas últimas 2 semanas que o Gilberto poderia rumar ao Vasta Gama. Agora fala-se do Grêmio de Porto Alegre. E o Benfica, segundo o Jornal A Bola e também o Record, o Benfica só está disposto a vender o Gilberto por 4 milhões, por uma proposta formal na ordem dos 4 milhões de euros. O Benfica contratou o Gilberto, salvo erro, por 3 e, portanto, 4 milhões de euros parece-me um valor justo. O Gilberto é um jogador que tem qualidade, é bom jogador, é a nossa alternativa ao Bá. Eu, na minha opinião, eu não o venderia, mas se vender também nunca seria por um valor abaixo de 4, 5 milhões. Acho que é um valor justo para a qualidade do jogador, e para a idade do jogador, que salvo erro já tem 29 anos, mas a minha opção seria não vender. No entanto, respeito seja qual for a opção, porque não sei se o Gilberto quer sair ou não, e também não sei se o Benfica de facto está disposto a vendê-lo ou se é só uma notícia de jornal. Mas se o jogador pedir para sair, então vendam-no. Mas também nunca menos de 4 milhões, no meu entender, acho que é mesmo aquele patamar mínimo. Ele não é titular, mas é uma alternativa e temos jogos para as taças e para o campeonato e para a Liga dos Campeões. Também fala-se do Atlético Mineiro, aliás, a Bola fala no Grêmio e o Record fala no Atlético Mineiro, mas em ambos os casos o valor que se fala é 4 milhões de euros para um possível negócio. Portanto, a parte dos 4 milhões de euros parece-me verdade, uma vez que 2 fontes diferentes citam o mesmo valor. Os clubes interessados, eventualmente poderá haver mais do que um, e eu percebo o porquê, até porque o Gilberto esteve na rota da seleção brasileira, chegou a ser falado o seu nome pelo Tite para ir ao Mundial. Ele acabou por não ir porque perdeu o lugar no Benfica. Não, mesmo ele estando a jogar no Benfica, não sei se iria, mas o que é certo é que o seu nome foi citado pelo selecionador do Brasil e acredito que isso também tenha despertado a atenção dos clubes brasileiros pelo facto de ele ter qualidade e pelo facto de não estar a ser titular do Benfica. Em relação também ao Conti, ao Central Conti, que é um central que já veio há 2 ou 3 épocas ou mais atrás para o Benfica, neste momento tem 28 anos e tem prestado ao América, 8º classificado da Série A do Brasileirão. É um jogador que o América Mineiro quer manter. No entanto, não querem pagar o tempo, não querem pagar o valor do jogador e querem mais o empréstimo.
O Conti já está, não sei, está no Benfica há já alguns anos, não sei exatamente quantos, e a ideia seria emprestá-lo e vendê-lo. O que é certo é que ele tem tido sucessivos empréstimos, já está com 28 anos, e continua-se a não conseguir vender este jogador. Portanto, o que eu acho que o Benfica deve fazer é tentar vender o jogador por 1 milhão, 2 milhões de euros, que acho que é o valor de mercado dele, um pouco abaixo do valor de mercado dele, mas fazer algum dinheiro, porque é um jogador que já se percebeu que não conta para o Benfica. E caso não consigam vender, ok, um empréstimo, embora não seja a melhor opção, é melhor ter o jogador emprestado do que ter o jogador parado. Bom pessoal, este vídeo está longuíssimo. Forte abraço, fiquem bem, viva o Benfica!